Denise Campos de Toledo, um entrevistado, um convidado aqui no Jornal da Manhã, Denise. Exatamente, nós estamos na linha agora com o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira. Ministro, bom dia. Bom dia, Denise. Bom dia, ouvintes e demais colegas aí da Rádio Jovem Pan. Bom, ministro, nessa semana foi anunciado aquele ajuste adicional das contas públicas, corte de desonerações da folha, corte de despesas, muitos investimentos serão reduzidos, um aperto muito sério e há uma preocupação com relação à capacidade de o governo viabilizar o cumprimento da meta fiscal deste ano, avançar com as reformas e o senhor já deu declarações ontem no sentido de que há possibilidade de mais aumento de impostos. Como é que está a situação efetivamente das contas públicas? O senhor vê condições de uma reestruturação de curto prazo? Bom, Denise, em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade de estar aqui na Rádio Jovem Pan, falando com você e com os ouvintes. Nós anunciamos recentemente um programa de contingenciamento, ajustamento das contas públicas para esse ano, que, grosso modo, significou um ajuste de 58 bilhões de reais, onde nós teremos 42 bilhões de redução de despesa, ou seja, de contingenciamento das despesas, e 16 bilhões através de receitas com vendas de hidrelétricas, aproximadamente 10 bilhões, e a redução de incentivos fiscais para alguns setores da indústria e um ajustamento na tributação sobre operações de crédito realizadas por cooperativas de crédito. Esse ajustamento foi feito de modo a evitar o aumento de impostos, exatamente porque nesse momento o nosso entendimento é de que um aumento de impostos iria prejudicar esse processo de recuperação da economia que está acontecendo nesse exato momento, né? Então, eu diria que no curto prazo, como você disse, nós fizemos essa programação exatamente com a preocupação de evitar que haja um aumento de impostos imediatamente. Mas isso não está descartado ainda? Nós continuaremos buscando evitar aumentos de impostos. Esse, digamos, é um esforço que nós estamos fazendo. O governo vem tomando já, desde o ano passado, uma série de medidas para reduzir as despesas. A principal delas é a emenda constitucional que limita o crescimento das despesas, mas outras ações foram tomadas, a redução de diversos programas que o governo tinha, a fiscalização mais apertada, mais justa da execução dos programas, a redução de cargos públicos, a redução de ministérios, corte de despesas de custeio mesmo, de funcionamento da máquina. Tivemos 4% de redução do custeio da máquina no ano passado. Então, assim, estamos fazendo um grande esforço de redução de despesas, de contenção das despesas para evitar o aumento de impostos, né? E vamos continuar avaliando isso nos próximos meses, né, para ver como é que vão se desenvolver as nossas receitas e as nossas despesas, mas sempre buscaremos evitar aumentos de impostos. Agora, o fato é que o governo continua muito na dependência de receitas extraordinárias, até porque a economia não cresce, ministro, e acabou de ser divulgado pelo Banco Central e BCBR do mês de janeiro, confirmando que a economia seguiria em recessão. A prévia do PIB caiu 0,26% no mês de janeiro, com uma queda de 3,99% em um ano. O recuo sobre janeiro do ano passado foi de 0,79% e nós já tivemos dados muito negativos dessa semana de vendas no varejo, do setor de serviços também. Qual a estratégia do governo para tentar garantir um desempenho melhor da economia que favoreceria também a arrecadação? Porque o governo está apertando mais o cinto do lado das despesas, o que se traduz em redução de investimentos, a desoneração da folha vai ter um encargo para as empresas, mesmo que tenha sido um benefício que não surtiu os efeitos esperados, tem esse impacto. A reforma previdenciária está num momento delicado aí, o governo já fazendo várias concessões. Como se estabelecer uma situação melhor de fato? Bom, exatamente. O momento da economia brasileira é um momento de transição. Então você tem alguns sinais ainda negativos, outros sinais positivos, né? Nós tivemos, recentemente dados também sobre a indústria que foram positivos, geração de emprego, né? Então, assim, você tem ainda sinais nisso na economia, porque nós estamos nesse momento de transição, né, de início da retomada do crescimento.
que virá à medida que o país tenha a aprovação dessas reformas, o restabelecimento da confiança na economia e que a gente possa também continuar reduzindo juros. Você vê que hoje, por exemplo, nós tivemos a redução da TJLP, tivemos ontem a redução dos juros do crédito consignado. Então, há uma série de ações do governo, de um lado, para gerar confiança, credibilidade na economia brasileira, do outro lado, estabilização das variáveis macroeconômicas, a redução da inflação e uma queda sustentada da taxa de juros, que vai produzir efeitos e retomar a economia brasileira. Junto com isso, um amplo programa de concessões, de ampliação de participação do setor privado na economia, de modo para retomar o investimento privado, uma vez que do lado público há uma restrição, uma dificuldade, porque nós não temos receita, não temos dinheiro para fazer investimento público nesse momento. Então, esse conjunto de ações está em curso e produzirá seus efeitos ao longo desse ano, gerando a retomada do crescimento que nós tanto esperamos. Agora, ministro, para fecharmos, em relação à reforma da Previdência, não estão sendo dadas concessões demais? O resultado final não vai ficar muito inferior ao que se esperava? Há pressões políticas, há pressões no Congresso, da sociedade, das centrais sindicais? Olha, Denise, a reforma da Previdência ela é sempre um tema discutido, um tema que desperta o interesse do parlamento, da sociedade em geral. Então é natural que haja bastante discussão e isso está ocorrendo no Congresso nesse momento. Em termos de concessões, eu diria que até agora a única que eu tenho conhecimento foi a exclusão dos servidores estaduais e municipais, o que não tem nenhum impacto para o nível federal, que é o que nos compete, nos cabe lidar, E também importante que se entenda isso, que é o que, digamos, o mercado, os avaliadores, as agências de rating olham para avaliar o risco país, avaliar a sustentabilidade da dívida. Quer dizer, você olha para o nível federal, você não olha para os resultados estaduais. E o que não quer dizer também que os estados e municípios não vão fazer. Na verdade, o que se está fazendo é exatamente dizendo que cada nível, estadual, federal, municipal, vai ter que tomar as suas providências para estabilizar o seu regime de previdência. Nós conversamos com o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira. Ministro, eu agradeço muito a sua atenção, a sua participação aqui no Jornal da Manhã. Um bom dia. Ok, Denise, bom dia, ouvintes. Muito obrigado pela oportunidade.